Boa noite, irmãos. Boa noite. Olha, irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, viu? Amém. É muito grande ver pessoas tão queridas, né? Que eu já conheço há algum tempo. E ver também pessoas que eu ainda não conheço, mas mesmo assim é muita alegria. O coração da gente se alegra muito. Amém. E se alegra mais ainda de saber que estamos assim entre irmãos. Quando eu venho à igreja adventista e vejo os pedidos que os irmãos fazem com tanto fervor ali, e eu me sinto bem, me sinto em casa, me sinto em família. Porque eu sei que aqui é o lugar certo de cada um de nós. É o lugar do povo de Deus. Amém. Eu estou muito feliz de estar com você hoje. Amém. Quero agradecer a Solange, né, que me convidou, né, que ontem fez 30 anos. Eu estava até esquecida, ela lembrou agora, já foi mesmo. Que Deus abençoe, que Deus derrame bênção sem medida para essa jovem, né, que não está aqui agora nesse momento, mas o esposo está aqui. Queridos, antes de começar, vamos fechar os nossos olhos para falar com Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus, estamos aqui na Tua presença, agradecidos, meu Deus, de coração alegres, porque estamos, meu Deus, na Tua presença. Amém. E queremos aprender Obrigado. de Ti, queremos ouvir de Ti. Muito obrigada por tudo que tem feito por nós. Obrigado. Usa-nos, Senhor, usa-me neste momento e a cada irmão que aqui se encontra também. Que o Senhor possa, meu Deus, abrir nossa mente e o nosso coração para que possamos entender a Tua mensagem nesse dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Fé provada e aprovada, né? Como é que está a nossa fé? Como é que está a minha fé? Obrigada. Como é que está a fé de cada um de nós? Eu vi aqui nesse momento, né, desses pedidos que foram feitos aqui, eu senti fé, né? Os irmãos têm fé, os irmãos sabem que Deus, Ele é o começo, o meio e o fim. Amém. Sabe que Aleluia. Deus tem que estar à frente de tudo, né? A gente percebe através desses pedidos que foram feitos, através da forma que os irmãos falarem. E como é que está a nossa fé? Ela está sendo testada, a gente sabe disso, né? Enquanto a gente vive aqui nesse mundo, irmãos, nós estamos sendo testados, a nossa fé está sendo testada. Em cada coisinha que acontece em nossas vidas, né? Às vezes um filho doente, né? Um problema familiar, um problema financeiro, um problema disso, daquilo. Tudo isso é uma forma também de testar a nossa fé. Porque Deus quer nos testar e com certeza Ele quer nos aprovar. Amém. Ele quer encontrar a nossa fé aprovada naquele grande dia. E é por isso que nós estamos lutando, marchando aqui nesse mundo. Verdade. Lá no livro O Grande Conflito, na página 602, nos diz assim: quando o tempo de prova vier, revelação os que fizeram da palavra de Deus sua regra de vida. No verão, nenhuma diferença se nota entre o cipreste e as outras árvores, mas, no soprarem as rajadas hibernais, aqueles, ou seja, os ciprestes, permanecem inalteráveis, enquanto estas, as árvores, perdem a folhagem. Assim, aquele que, com o coração falso, professa a religião, pode agora não se diferenciar do cristão verdadeiro. Está, porém, justamente diante de nós o tempo em que a diferença aparecerá. Levantar-se-á a oposição, de novo exerçam o domínio, o fanatismo e a intolerância, acende-se a perseguição, e os insinceros e hipócritas vacilarão, renunciando à fé. Mas o verdadeiro crente permanecerá firme como uma rocha, tornando-se mais forte a sua fé, sua esperança mais viva do que nos dias da prosperidade. Então, que essa seja a condição da minha igreja de Alto da Jaqueira, que nós possamos estar com a nossa fé cada dia mais forte, para quando chegar naquele dia final, nós possamos ser aprovados, ter a nossa fé aprovada. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre um personagem da Bíblia que teve a fé provada e aprovada. Os irmãos podem me dizer? Já que foi Jó, vamos falar sobre Jó. Abraão. Jó teve a fé também provada, não foi? Abraão. Abraão também, né? Teve a fé provada e aprovada. Alguém mais me diz? Daniel também, né? Daniel,
companheiros também tiveram, né, a fé provada e aprovada. Muito bem. Lá na Palavra de Deus, nós vemos vários irmãos na fé nossa, né, que também tiveram a fé provada e aprovada. Esses que vocês falaram aí e outros mais. Mas hoje, vamos falar sobre Daniel. Né? Hoje, vamos abrir nossas Bíblias para começarmos em Daniel 3 e vamos ler os versículos de 1 a 6. Daniel 3, versos de 1 a 6. Todos abriram? Amém. Aqui nos diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2 metros e 70 de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, que não complicado, sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram todo esse pessoal aí, né, que eu acabei de ler, para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto proclamou em alta voz: Ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nação e língua, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrarão e adorarão a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante, o quê? Lançado aonde? Isso, lançado na fornalha de fogo ardente. Essa história é bem conhecida de nós, né? Esses 3 rapazes, que estavam também nesse local, nesse momento, né, que o rei Nabucodonosor levantou essa estátua e chamou que todo aquele povo, né, aqueles grandes lá daquele local, viesse para adorar. Né? E quem não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Pois bem, o que será que o rei Nabucodonosor ele queria demonstrar com todo aquele espetáculo? Né? Que mensagem Nabucodonosor queria transmitir ao povo ao construir uma estátua que mais se parecia um obelisco? Sabe quais são as mensagens? Quais eram as mensagens, irmãos? As mensagens eram que seu reino seria eterno. Veja que a estátua era toda de ouro. Ele desconsiderou os outros metais. Ele fez a estátua toda de ouro. Então, ele queria dizer com isso que o seu reino seria eterno. Ele também queria falar sobre sua arrogância e sobre seu poder, que ele era poderoso, que ele era arrogante. Ele também desejava unificar o reino em torno de uma única religião. Repare que ele convidou a todos ali, não importava a religião que as pessoas tinham ali, todos eram convocados a se reunir naquele lugar, naquela planície de Dura, para adorar aquela estátua. Por isso, aquele momento foi de grande provação para aqueles 3 hebreus que lá estavam. Quem eram os hebreus? Quem lembra? Daniel, quem mais? Daniel não, Misael, Ananias e Azarias. Isso mesmo, irmão, muito obrigada. Misael, Ananias e Azarias. Esses 3 hebreus lá estavam. E esse momento foi de grande prova para eles. É bem provável que muitos estivessem lá, não pela religião, mas por causa de sua posição social e sua sobrevivência, bem como por submissão ao rei.
Prestar homenagem à imagem seria não apenas uma prova de sujeição ao poder do rei, mas também um reconhecimento de que os deuses de Babilônia ou os deuses do império eram superiores a todos os outros deuses. Nabucodonosor era consciente do poder e do efeito que aquele ato de adoração causaria na vida de todas aquelas pessoas. Porém, no meio daquelas pessoas estavam aqueles 3 hebreus, Misael, Ananias e Azarias. Misael, cujo nome significa quem é como Deus. Ananias, cujo nome significa Deus é misericordioso. Azarias, cujo nome significa o Senhor ajuda. Então, quem é como Deus? Deus é misericordioso, o Senhor ajuda. Era esse o significado dos nomes daqueles hebreus. 3 homens que, embora tivessem tido seus nomes mudados para Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes babilônicos, não permitiram que as circunstâncias mudassem seu caráter e fidelidade ao verdadeiro Deus. Amém. Irmãos, nós hoje estamos passando por um momento, como eu falei no início, de prova. Mas a gente sabe que vai chegar aquele momento em que a prova será mais forte. A gente estuda e a gente sabe disso. Então é naquele momento que a gente precisa ter essa fé genuína, essa fé que não se dobra, que não é negociável. Né? Aqueles 3 hebreus que lá estavam, na hora que o rei mandou levantar aqui, eles não levantaram. O restante da história os irmãos podem depois chegar em casa continuar lendo. Eles podiam muito bem naquele momento ali cogitar entre eles, dizer assim: olha, a gente pode se ajoelhar, mas a gente não dobra o coração, não dobrar o joelho, mas o coração a gente continua, o coração lá em cima. Mas mesmo assim, eles sabiam que princípios não se negociam, a fé não é negociável. E eles conheciam o Deus que eles serviam, conheciam verdadeiramente. Quem tem fé vive por princípios. O que estava em jogo era o princípio da adoração, o princípio de que só Deus merece nossa adoração. Então foi isso que aqueles 3 hebreus, eles tinham ali dentro do coração: só Deus merece a nossa adoração, irmãos. Aleluia. Só Deus. É por isso que, pelo princípio da adoração, os 3 hebreus mantiveram-se fiéis ao Senhor. Eles não se prostraram, resistiram ao apelo do rei, mesmo diante da ameaça de serem jogados na fornalha. Nós hoje passamos por momentos que muitas vezes, né, a gente vê assim, às vezes a gente está prestes a perder o emprego, né? Algo que o patrão chega para a gente e diz assim: ou você trabalha no sábado, ou, infelizmente, vou ter que colocar outro no seu lugar. E a gente é jogado, o coração da gente fica tão apertado, né? E pensando: meu Deus, e agora? Eu tenho filhos para sustentar, eu tenho uma casa para sustentar, né? Eu tenho o pagamento da casa financiada. E o que é que eu vou fazer? Se eu for embora mesmo desse trabalho, desse emprego, e agora? Muitas vezes nossa fé é testada dessa forma. Mas o que é que precisamos fazer? Continuar firmes. Como esses jovens continuaram a permanecer, mesmo na ameaça de serem jogados na fornalha. Satanás treme diante de um cristão cuja fé o mantém firme em seus princípios. Aleluia. Sabiam disso? Satanás treme diante de um cristão que tem a fé firme, independente de qualquer coisa, ali com sua fé inabalável. Ele treme. Porém, quando ele não consegue eliminar da nossa vida o princípio da adoração, ele tenta fazer com que o sincretismo domine nossa mente. Muitas vezes ele não consegue, né? Tem cristão que a fé é muito forte e o inimigo não consegue ali dobrar aquele cristão. Mas ele tenta de várias formas. Não pense que ele vai desistir de mim e de você, porque a nossa fé está alicerçada em Cristo. Ele não vai. Ele vai tentar de outras formas, de outra maneira, abalar sua fé, abalar sua comunhão com Deus, lhe tirar desse caminho que nos leva à salvação. Então, sutilmente, ele sugere que você não precisa deixar de oferecer adoração a Deus, conquanto
que ela não seja exclusiva a Deus. Tem uma declaração que eu li que achei bem interessante, que diz assim: a diferença entre o verdadeiro cristão e o incrédulo não é a presença de fé, pois todos vivem pela fé em alguma coisa. A diferença é o objeto dessa fé. E é verdade. Todos nós vivemos com fé. Então até os incrédulos têm fé em alguma coisa, né? A diferença do cristão e do não cristão é o objeto da fé. Em quem nós estamos colocando a nossa fé? Quando a crise bate à nossa porta, quando as ameaças são reais e os ventos sopram contra nós, que demonstramos que tipo de fé é a nossa e qual é o real objeto da nossa fé. É nesse momento que a nossa fé ela precisa ser colocada para fora com toda a força. Quem tem fé não teme a fornalha, teme perder a eternidade. Quem tem fé não teme perder o emprego, teme perder a eternidade. Quem tem fé não teme a nada. Como disse o hino que nós acabamos de cantar, não há o que temer. Se você tem fé, se nós temos fé, alicerçamos nossa fé em Cristo, no verdadeiro objeto da fé que é nosso Deus, não precisamos temer a nada. Amém. É claro que as tempestades elas vêm. Muitas vezes nós trememos na base. Podemos sim tremer na base, só não podemos tremer fora da base. Porque somos humanos e nós sabemos disso. E muitas vezes nossa fé ela treme. Nós só não podemos deixar ela sair da base. Porque no momento em que ela sair dessa base, fica muito mais difícil voltar para ela. Porque nesse momento da nossa fragilidade maior, que o inimigo começa a trabalhar de várias formas, de várias maneiras. Da maneira que ele sabe como é mais difícil para a gente voltar atrás. Vocês viram que no relato dessa estátua, né, teve um momento em que os rapazes eles não levantaram, eles não adoraram a estátua, né? E aí o rei disse o quê? Voltou até eles e disse o quê? Olha, eu vou repetir tudo de novo. Quando eu repetir tudo que eu falei antes, aí vocês levantam e adoram a estátua, né? Está no, vamos ler, acho que está no versículo, deixa eu encontrar aqui. Vamos ver o versículo 13. Acho que é o versículo 13. Sim, é isso mesmo. Quem gostaria de ler aí, do 13 e diante? Alguém gostaria de ler? Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês não estão prontos, quando ouvirem da trombeta, da flauta da cítara, da harpa, da lira, da gaita dos rolos, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Vai comprar. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser levar-nos, livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Oh, glória. Eita, fé. Aleluia. Né? O rei ainda deu aquela chance, né? Aquela coisa assim como que, não, vamos ver, né?
Se você, eu estou fazendo isso para o seu bem, né? O que muitas vezes acontece com a gente, né? Olha, Solange, isso é para o seu bem, né? Você ficar aí agora obedecendo a pastor, né? Estou fazendo isso para o seu bem, pense na sua família. E assim o rei fez com esses hebreus. E eles disseram o quê? Olha, rei, você pode falar o que quiser, pedir o que quiser, a gente não vai se prostrar. E se o Deus que nós servimos, Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. E se Ele não quiser, fique sabendo que a gente não vai se prostrar e adorar essa estátua. Aleluia. Eita fé, né, irmãos? E apenas eram jovens esses rapazes, né? A palavra de Deus diz que eles eram jovens. Não sabemos a idade exatamente, mas acho que seus 17, 18 anos, sei lá, por aí. Não eram pessoas como na minha idade, né? Que já tenham uma caminhada ali de muita experiência na vida e tal. Não, eram apenas jovens. Mas a fé deles era uma fé realmente muito, muito bonita. Que exemplo de fé, né? Esses jovens deixam para nós. Você pode imaginar a pressão que estava sendo sobre eles quando compareceram diante do homem mais poderoso do mundo, que era o Nabucodonosor na época. O rei hesita e não ordena sua execução imediata. Ele os conhece bem, já estão a serviço dele há alguns anos. Em vez disso, o relato bíblico nos mostra a tentativa do rei em dar àqueles nomes uma segunda chance. Interessante que o rei repete palavra por palavra a ordem sobre o ato de adoração, né? O rei foi bem paciente, repetindo palavra por palavra, para que aqueles jovens pudessem adorar aquela estátua. Ainda ele disse mais, o rei, né? Quem é o Deus que poderá livrar vocês de minhas mãos? O rei nem sabia, né? Quem era o Deus. Queridos irmãos, é impressionante as histórias bíblicas. Por que essas histórias, né, a gente encontra na palavra de Deus? É para nos fortalecer. É para deixar lição para nós. Por isso que nós precisamos estar estudando a Bíblia. Precisamos estar lendo. Às vezes a gente diz, não lê porque não entende. Muita pessoa diz, não lê porque não entende. Se não entende, peça explicação. Nós temos os livros de profecia que nos explicam muito também sobre os relatos bíblicos. Tem pessoas também que nos explicam muito bem, pessoas já estudaram muito. Então, quem não entende, peça explicação primeiro a Deus. Peça a Deus. A palavra de Deus diz, tudo que pedir, eu te darei. Tudo que pedir meu nome, eu te darei. Então, peça a Deus, se eu não estou entendendo, eu estou lendo, mas não estou conseguindo entender. Minha leitura é pouca. Então, eu preciso entender o que está aqui escrito. O que é que o Senhor quer para a minha vida através dessas mensagens, desses relatos aqui da Bíblia? E Deus vai sim abrir a sua mente, seu coração, para que você possa entender, não só entender, como praticar, viver por aí. O calor da fornalha era tão forte que matou os homens que lançaram os hebreus na fornalha. O rei imediatamente olhou e, em vez de ver 3 homens totalmente destruídos, enxergou 4 homens que andavam pelo meio do fogo sem nenhum dano. Glória Aleluia. Os 3 hebreus saíram do meio do fogo, foram examinados pelos maiorais e foi constatado que nem cheiro de fogo havia neles. Que Deus maravilhoso é esse. Eles não tinham nenhuma certeza de que Deus os livraria da morte, nem exigiram isso de Deus. Eles apenas se entregaram a Ele e escolheram não adorar a imagem. Essa obediência, motivada por princípios e não por conveniência, era a expressão de uma fé à prova de fogo. Irmão, muitas vezes a gente... eu digo por mim, não estou nem falando de vocês, viu? Muitas vezes a gente diz assim a Deus, olha Deus, eu vou fazer isso, isso e isso, mas por favor, me dê isso, isso e aquilo, né? A gente sempre está querendo algo em troca, muitas vezes a gente está querendo algo em troca. E a gente vê que com esses hebreus, eles não exigiam nada de Deus. Ele até disse, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, se Ele não quiser, Ele nos livra, né? Eles tinham uma fé tão genuína, um princípio tão forte ali arraigado dentro deles,
E eles não entendiam a palavra de Deus, não. Eles simplesmente obedeciam. Eles simplesmente sabiam quem era o Deus que eles serviam. E obedeciam aquele Deus. Quem é como Deus, né? Quem é como Deus? Deus é misericordioso, o Senhor ajuda. É significado do nome daqueles 3 hebreus. Quem tem fé sempre ganha no final, e é verdade, irmãos. Nós sabemos que estamos caminhando para o final da história deste mundo. E lá no final a gente vai ver, a gente vai perceber quem guardou a sua fé. Quem usou essa fé da maneira certa vai estar lá. Vai estar lá no grupo ouvindo aquela mensagem: vinde e benditos do meu Pai. Aleluia. E é isso que nós estamos procurando. É por isso que nós estamos aqui, marchando nesse mundo, né? Estudando, aprendendo, praticando principalmente, porque não adianta a gente estudar e aprender se não praticar, né? Eu lembro de uma esposa de um pastor outro dia desses. Ela chegou na igreja que nós estávamos, ela falou bem assim, bem séria. A esposa do pastor Martins. Tem um tempinho já. Ela disse: olha, irmãos, já está na hora de nós pararmos de ler a Bíblia. E todo mundo ficou assim assustado. Hora de parar de ler a Bíblia? Ela disse: para começarmos a praticar. Amém. Então, a gente percebe com isso que não adianta a gente ler. Não adianta ler o livro de profecia, não adianta ler a Bíblia, né? Não adianta se a gente não praticar. A gente não pedir a Deus sabedoria para praticar, para viver os ensinamentos que Ele nos dá aqui através da Tua palavra. Por que o Senhor incluiu essa história na Bíblia? Porque o povo precisava de encorajamento no tempo de Daniel. E nós também precisamos hoje, irmãos. Nós estamos aqui agora, está tudo bem, né? Às vezes tem um probleminha ou outro, um filho doente, né? Um emprego que se foi, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas nós vamos precisar de muito mais encorajamento. E é por isso que nós não podemos vacilar. Não podemos deixar a nossa fé desfalecer. Não vamos permitir, irmãos, que nossa fé desfaleça. Porque essa fé é que vai nos dar a salvação. É a fé. Fé é a vitória. Como diz o hino que nós de vez em quando cantamos aqui, né? Lá em Efésios 6,16, não sei se você já viu, mas eu sei que já viu, né? Fala sobre a armadura de Deus. E a fé é uma das armaduras de Deus, né? É com a fé que nós apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Quando o maligno lança, né, seus dardos para o povo de Deus, não são dardos fáceis, simples, suaves, não. São dardos inflamados. Então, é através da nossa fé que nós podemos apagar esses dardos inflamados que o maligno lança e lançará em nossas vidas. Então, meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe. Que nós possamos não temer. Que nós possamos continuar firmes. Firmes, porque o grande dia virá. Nós sabemos que chegará esse dia. E Deus está muito desejoso, nós sabemos disso, nos dar a salvação. Foi por isso que Ele enviou seu Filho Jesus Cristo aqui para o mundo. Para viver tudo aquilo, morrer em nosso lugar, porque Ele quer nos dar. Quer dar a mim, quer dar a cada um de vocês a salvação em Cristo Jesus. Amém. E que nós possamos recebê-la, porque ela é nossa. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Pai grande e misericordioso. Quem é como tu, Senhor? Tu és misericordioso. Senhor, nos ajuda sempre. Por isso que nós estamos aqui gratos por teu grande amor, por tua fidelidade, Amém. por tua Obrigado. proteção, por tua direção, Senhor, nossas vidas. Queremos te agradecer, meu Deus, por tudo que tem feito por nós. E queremos te pedir, Senhor, que nos fortaleça em ti cada dia mais. Paizinho, sabemos que dias mais difíceis virão, mas também nós sabemos que o Senhor é conosco todo o tempo, porque o Senhor diz na tua palavra que é conosco todo o tempo. Então, Amém. Senhor, dá-nos a tua paz, da tua força, da tua proteção, dá-nos sabedoria, Senhor, para que nós possamos continuar prosseguindo rumo aos céus. Aleluia. Abençoa, meu Deus, de modo especial a igreja aqui de
do alto da jaqueira. Que o Senhor possa abençoar cada irmão que aqui se encontra, de modo especial e particular. Que o Senhor possa também, meu Deus, derramar bênçãos sobre cada um que aqui não está, para que o Senhor também possa derramar as suas bênçãos. Seja, meu Deus, com aquelas pessoas que se encontram enfermas, sejam enfermidade física, mental ou espiritual. Que o Senhor possa, meu Deus, com tuas mãos misericordiosas, meu Deus, colocar nessas pessoas, para que elas possam sentir a paz, para que elas possam sentir o alívio da dor, para que elas possam sentir, meu Deus, o teu amor na vida delas. Fica conosco, hoje e sempre, leva-nos na força da paz e segurança. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém.